O Senhor, há algum tempo, colocou uma mensagem no meu coração. Quando eu tive a oportunidade de tomar conta deste culto, sabendo da visita dos irmãos, o Senhor foi moldando tudo em meu coração, e Ele também foi moldando uma mensagem no meu coração. E até por isso que eu escolhi este louvor para estar cantando agora. E eu gostaria que os irmãos abrissem suas Bíblias em Gênesis 22, a partir do verso 1. Em Gênesis capítulo 22. Todos nós já sabemos um pouco sobre a vida de Abraão. Todos nós conhecemos em toda a Escritura o exemplo de Abraão, e nós sabemos qual que é a história dele. Nas Escrituras ele é conhecido como o pai da fé. Abraão, em um determinado momento da sua vida, já avançado de idade, a sua esposa já era avançada de idade e ela era estéril, ela não podia ter filhos. E o Senhor faz uma promessa a Abraão. O Senhor falou da semente dele, do seu único filho, ele faria uma grande nação, uma grande multidão. Ele falou: olha as estrelas do céu, veja se você pode contar. Abraão: não posso contar, é impossível contar as estrelas do céu. Assim será a tua geração, a tua descendência. Senhor é Deus. Um número que não tem contagem. O Senhor faz uma promessa gigantesca para Abraão, e já avançado na idade, e a sua esposa já avançada na idade, e ainda não poderia ter filhos. O Senhor cumpre com a parte dele. Com mais de 90 anos de idade, Sara, esposa de Abraão, fica grávida e tem-se o filho. E agora eu vou entrar no texto deste momento da vida de Abraão, da prova da fé, aquilo que nós estamos falando aqui hoje, da prova da nossa fé. Nós passamos por um período em que a nossa fé é provada. Vamos ao texto. Eu vou ler do verso 1 a 8. E aconteceu depois destas coisas que tentou Deus a Abraão e disse: Abraão. E ele disse: eis-me aqui. Ele disse: toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada e abordou o seu jumento, e tomou consigo 2 de seus moços, e Isaque seu filho, e fendeu lenha para o holocausto, e levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Ao terceiro dia levantou Abraão os seus filhos e viu o lugar de longe. E disse Abraão a seus moços: ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali, e havendo adorado, tornaremos a vós. Tomou Abraão a lenha, o holocausto, e pôs-na sobre Isaque seu filho. E ele tomou o fogo, o cutelo da sua mão, e foram ambos juntos. E então falou o Isaque a Abraão, seu pai, e disse: meu pai. E ele disse: eis-me aqui, meu filho. E ele disse: eis aqui fogo e lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E disse a Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos. Amém? Vou dar uma pausa por aqui. Abraão havia recebido uma promessa de Deus, e de repente ele é surpreendido pelo próprio Deus. O próprio Deus que fez uma promessa que de seu único filho lhe daria uma grande nação, ele pede o seu único filho em sacrifício. Aquele que através dele a promessa de Deus se cumpriria.
Mas quando Deus fala com Abraão, nós lemos o texto e nós vemos que Abraão não discute com Deus. Nós vemos que Abraão, ó Senhor, ele se levanta e vai e cumpre a ordem de Deus. Mas caminhando pelo texto, caminhando pela mensagem, nós percebemos a confiança de Abraão. Ele pega os seus servos, ele pega o seu jumentinho, ele prepara tudo para o holocausto e vai em direção aonde o Senhor mandou que ele fizesse o seu sacrifício. Quando ele chega a um determinado ponto, ele olha para os moços: espere aqui, nós vamos lá adorar a Deus, mas a gente vai voltar. Repare a fé de Abraão. Deus pediu o seu filho em sacrifício, e aqui ele declara, antes de ir para os seus moços, que os dois iriam voltar. Ele fala assim: e havendo adorado, tornaremos a vós. Nós vamos voltar. Porque ele acreditava em Deus, ele acreditava na providência de Deus, e ele estava passando pelo teste da prova da fé. Esse foi o primeiro teste. A confiança de Abraão para os seus servos. A confiança que ele falou: nós tornaremos a vós. Abraão estava confiante, e ele confiava em Deus, e ele sabia que Deus não deixaria de cumprir a promessa na vida dele. E caminhando com seu filho, acredito que desde criança Abraão ensinou o seu filho, ensinou a adoração a Deus, ensinou a respeito dos sacrifícios que se faziam na época para Deus. E o menino chega ali e ele pergunta: onde está o cordeiro para o holocausto? Pergunta Isaac. Você imagina a carinha dele, talvez até meio desconfiado, né? E ele pergunta: onde está o cordeiro para o holocausto? Pergunta Isaac, e Deus fala: Deus proverá para si o cordeiro. Responde Abraão. Ele fala: eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro? Glória a Deus. Deus chama Abraão para oferecer o seu filho para ser sacrificado. E se ele é sacrificado, as promessas não se cumprem. Cadê a grande multidão, a grande geração que sairia dele, a grande multidão onde estaria? E ele fala: eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro? Vocês sabem aonde está o cordeiro? Vocês já prestaram atenção aonde está o cordeiro? A cordeiro está em João 1,29. No dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Glória a Deus. Quando João viu a Jesus, ele fala: eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Em Gálatas 3, no versículo 13, está escrito assim: Cristo nos resgatou da maldição da lei, se fazendo maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que a bênção de Abraão, para que a bênção de quem? Abraão. Para que a bênção de Abraão chegasse ao gentio por Jesus Cristo, pela fé que nós recebemos a promessa do Espírito. Glória a Deus. O cordeiro que Deus proveu a Abraão para morrer no lugar do filho dele é a figura de Cristo. Alguém precisava morrer no lugar de Isaac. Alguém precisava substituir a morte dele para que a promessa chegasse a nós. Porque se Isaac tivesse sido sacrificado, se Isaac tivesse morrido, nós não estaríamos aqui hoje, pois não haveria descendência, Cristo não nasceria. Mas graças ao Senhor que providenciou um cordeiro para morrer no lugar de Isaac, e Isaac, através de Isaac, seria cumprindo a promessa de Deus. Glória a Deus. Era necessário Deus pedir Isaac a Abraão, uma vez que a nossa justificação é pela fé. Deus necessitaria provar a fé de Abraão, porque Abraão foi justificado pela fé. As suas atitudes eram frutos da sua fé. Hoje a nossa justificação é pela fé. Mas para que tudo
tudo se cumprisse, tudo se realizasse, para que fosse dessa maneira, Deus precisava provar a fé de Abraão. Vocês estão entendendo a mensagem? Glória a Deus. Deus provou a fé de Abraão. Só que quando ele pede o seu filho, ele providencia um substituto para morrer no lugar, ele providenciou um cordeiro para morrer no lugar de Isaac, para que hoje tivesse geração, Jesus nascesse e as bênçãos de Abraão chegassem a nós e a salvação, graças ao Cordeiro de Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Então hoje, nos dias em que nós vivemos, constantemente a nossa fé ela é provada. A nossa fé, ela é provada porque nós somos justificados pela fé. Não é pelas obras, não é pela lei, mas é pela fé. E nós passamos por provação. Deus, ele trata conosco, porque a nossa fé é em Jesus Cristo que vai nos justificar. Aleluia a Deus, glória a Deus. Em 1 Pedro, no capítulo 1, no verso 6, está escrito: em que vós grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, sendo necessário que estejais por um pouco contristados com várias tentações, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro, que perece e é provado pelo fogo, se ache em louvor, se ache em honra, se ache em glória na revelação de Jesus Cristo. Glória a Deus. Muitas vezes, aqui Pedro fala para nós, temos que se alegrar grandemente, mesmo que às vezes nós estamos contristados, porque existem momentos na nossa vida que as coisas são tão difíceis que nós ficamos contristados, nós ficamos meio que cabisbaixo. Mas Pedro fala, isso é para que a prova da vossa fé se ache em louvor, se ache em honra, se ache em glória. Essa é a nossa prova. Como o ouro é provado no fogo, assim o ouro, mas o ouro passa pelo fogo, mas o ouro não deixa de ser ouro, ele continua sendo ouro. Aí você modela ele naquelas pedras, você passa a prata no fogo, ela é provada pelo fogo, mas ela não deixa de ser prata, mas ela sai mais brilhante, ela sai modelada, ela sai bonita, ela sai atraente, porque é a prova. E assim é a prova da nossa fé. Assim como Abraão foi provado para que as bênçãos dele chegassem a nós, nós somos provados para que as nossas bênçãos, as mesmas que chegou a nós, passe para as outras pessoas que não conhecem o Cordeiro de Deus. Glória a Deus. É pela fé. Tudo é pela fé. A Bíblia fala que o justo viverá da fé. A Bíblia fala que é pela fé que somos conhecidos como filho de Deus. É pela fé em Jesus que somos conhecidos como filho de Deus. Existe um grande número de pessoas no mundo, independente de religião, classe, raça, cultura, que se autoconsideram filhos de Deus. Existe. Se você perguntar, eu sou filho de Deus, eu sou filho de Deus, sou filho de Deus. Mas existem pessoas se autodenominando filhos de Deus, mas se prostrando-se a imagens. Outros buscam por Maria, Aparecida, Pedro, João, etc. Outros vão ler o horóscopo para ver a sorte. Outros vão atrás de ciganos para ler a mão, saber do futuro e falar: eu sou filho de Deus. Muitos buscam a prática do espiritismo na busca de uma comunicação com quem já morreu. Outros acreditam na prática de rituais para a busca de um sobrenatural. Fornicam, adulteram, roubam, matam. E todos, se você falar: eu sou filho de Deus, todos se autoconsideram filho de Deus, mas todos praticando coisas abomináveis aos olhos do Senhor. Todo mundo quer ser filho de Deus, mas ninguém quer obedecer ao Pai. Verdade. Ninguém quer seguir aos ensinos do Pai. Em Romanos 8, no verso 14 ao 16, está escrito assim: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos
filho de Deus, porque não recebeste o espírito de escravidão para outra vez estardes em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai, e o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Há pessoas sem o Espírito de Deus querendo se passar por filho de Deus. Verdade, Deus. Quando nós aceitamos o nosso Senhor Jesus como o nosso único, suficiente Salvador, e passamos a obedecer a Tua Palavra, nós somos adotados. Nós não somos mais criaturas, nós passamos a ser filhos de Deus. E, consequentemente, nós passamos a ser herdeiros da promessa de Deus. E as bênçãos de Abraão se chegam a nós, como está escrito em Gálatas 3. Porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Porque todos quantos fossem batizados em Cristo já vos revestistes de Cristo. Nisto não há judeu, nem grego, não há servo, nem livre, não há macho, nem fêmea, porque todos sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Quando você passa a estudar a Bíblia, a palavra de Deus, por isso que nós cristãos reconhecemos do Antigo Testamento ao Novo como a palavra de Deus. Algumas religiões querem dividir a Bíblia em parte, dizendo que só o Novo Testamento, que é a palavra de Deus, os que não acreditam em Cristo ficam só com o Antigo Testamento. As pessoas querem dividir a palavra de Deus, mas quando você analisa esta palavra, você vê que há uma ligação, que há um contexto, que Deus está nos falando da primeira à última página. E quando você lê sobre Abraão, sobre a prova da fé de Abraão, quando você vê o cordeiro substituindo o filho de Abraão para que a promessa de Deus chegasse a nós, você entende as Escrituras, você entende o Novo Testamento, você entende a vida de Jesus, você entende o mistério da cruz, você entende o sacrifício de Jesus, entende que Ele exclusivamente é o único que pode salvar. Esta é a palavra de Deus. Muitos querem ser filhos de Deus, mas não querem aceitar a Deus. Muitos querem ser filhos de Deus, mas não obedecem a Deus. Muitos querem ser filhos de Deus, mas não têm a fé em Jesus. Engraçado. Conheço pessoas que se diz crer em Deus, mas não creem em Jesus. Vai entender. As pessoas dizem, eu sou filho de Deus e creio em Deus, mas não creio em Jesus. Inclusive pessoas no nosso ambiente de trabalho. Pessoas no nosso ambiente de trabalho não creem em Cristo. Como pode nascer de uma mulher virgem? Isso não acontece. Como pode ressuscitar dos mortos? As pessoas querem ser filhos de Deus, mas não querem acreditar que Deus tem poder e Deus é capaz. As pessoas não leem as Escrituras e querem ser filhos de Deus. Uma vez, passando por uma rua, eu vi uma placa, uma igreja, e estava escrito: leia Kardec para entender a Jesus. Olhei, misericórdia. Leia Kardec para entender a Jesus? Que é isso? Jesus não precisa de intérprete. Jesus não precisa de tradutor. Ele é o único mediador de Deus e os homens. Deus não precisa de outro homem para nos revelar a Jesus. Jesus nos revela diretamente a nós, através do teu Espírito. Glória a Deus, Jesus. Eu vi aquilo e falei, uai. Leia Kardec. Jesus está precisando agora de, que nem quando vem pastores americanos pregar no Brasil e fica uma pessoa traduzindo. Então Jesus precisa disso, uma vez que Ele é Deus, que Ele é Criador, que Ele é o Verbo que se fez carne e todas as coisas foram feitas por Ele. Lá em João 18, o próprio Jesus diz no versículo 20, Jesus lhe respondeu, falando com os fariseus: eu falei abertamente ao mundo. Eu sempre ensinei na sinagoga, e no templo, e onde todos os judeus se ajuntam, e nada disse em oculto. Jesus não escondeu nada de ninguém. A palavra de Deus, a palavra de Jesus, que Ele trouxe, é transparente, não está oculta no mundo.
Jesus, ele diz em Apocalipse 1, eu sou o Alfa, eu sou o Ômega, eu sou o princípio e o fim, diz o Senhor, o que é, o que era, o que há de vir, o Todo-Poderoso. Ele não precisa de intercessores, ele não precisa de intérprete. Ele mesmo falou, eu que vivo e fui morto, mas eis aqui estou vivo para todo sempre. O Senhor está vivo. Ele não precisa de intercessores. Não é Maria, não é Aparecida, não é Pedro, não é João, não é Kardec, não é morto nenhum que pode te ajudar, te curar, te salvar. Inclusive, os mortos estão todos debaixo da terra. Ninguém ressuscitou até hoje. Os mortos estão no pó. O único que eu sei que ressuscitou, inclusive se você for ao túmulo de Jesus, você vai ver uma plaquinha, não está aqui, já ressuscitou. Glória a Deus. Agora, se você for no túmulo de qualquer outro, você vai ver o nome aqui, né? Não sei o que, fulano. Aí no túmulo do Kardec, tá lá ele, tá lá debaixo da terra. Vai no túmulo do Buda, tá lá ele debaixo da terra. Agora vai no túmulo de Jesus, vai ver o que você vai encontrar, uma placa, não está aqui, já ressuscitou. Glória a Deus. Há pessoas que não acreditam nisso, mas se não fosse a verdade, o corpo de Jesus seria encontrado. O corpo de Jesus seria exposto em praça pública. Se Jesus não houvesse ressuscitado, os próprios discípulos, que mesmo depois da ressurreição ficaram com as suas dúvidas, ele mesmo entregar, ele nos enganou. O próprio discípulo de Jesus iria falar aqui, ele não ressuscitou, ele nos enganou. Mas o Senhor está vivo. E a maior prova disso é que nós estamos aqui hoje. Se passaram 2000 anos e nós estamos aqui hoje. A maior prova disso é que o cristianismo é a maior crença do mundo. A maior prova disso é que a Bíblia Sagrada é o livro mais vendido no mundo. Glória a Deus. Se a maior prova disso é que se Jesus não houvesse ressuscitado, a Bíblia seria banida. A Bíblia seria tirada. Sabe por quê? Porque ela se opõe contra o pecado. Que outro livro se opõe contra o pecado? Que outro livro? A Bíblia se opõe contra o pecado. E a maior prova é que Jesus está vivo, é que ninguém consegue deter a palavra de Deus, ninguém consegue parar homens viajando para pregar a Cristo. Logo quando Jesus ressuscitou, algumas pessoas queriam parar, eles queriam banir essa mensagem da ressurreição, eles queriam parar de qualquer jeito. Mas um tal de Gamaliel falou, surgiram os povos aí, eles tentaram se levantar e não deu nada, existia uma outra turma, de Judas, não sei quem, eles se levantaram, fizeram um movimento, mas logo passou, não deu nada. Mas esta mensagem, se ela for de Deus, nada vai pará-la, nada vai brecá-la. E aqui hoje estamos pregando a palavra de Deus. A estatística que só no Brasil quase 7.000 pessoas se convertem por dia ao cristianismo. Imagine em todo o mundo, em todo o planeta, pessoas estão conhecendo a mensagem de Jesus no meio de comunicação. Mas se você for folheando o canal, as igrejas cristãs estão dominando os canais, inclusive que não acreditam em Deus. Nós estivemos lá no batismo, lá do irmão Rodrigo, e lá o pastor Javes falou que até o SBT está querendo abrir porta para a pregação do Evangelho, e que a Globo está pensando em abrir portas para a pregação do Evangelho. Isso é o poder da palavra de Deus, é o poder do Cordeiro que está vivo, é o Cordeiro que lá no tempo de Abraão salvou Isaac para que a promessa de Deus fosse cumprida e chegasse a nós. Há pessoas que são difíceis
mas elas não querem se dar uma chance, elas não querem se dar. A vida delas vivem em depressão, as pessoas vivem em dificuldades, elas andam aí no mundo curtindo coisas esquisitas. Muitos viram roqueiros, outros vão curtir rap, outros vão curtir não sei o que, para tampar o espaço vazio, para cobrir o espaço vazio, porque eles não têm uma esperança, eles não têm alguém que a ressuscitou. Pessoas que têm outros credos, elas ficam na busca de mortos, outros ficam na busca adorando santos, estátua, imagem, porque é um espaço vago no coração, porque não conheceu o verdadeiro Jesus. Existem aqueles que dizem que acreditam em Jesus, mas inventam um Jesus personalizado. Eles falam, o meu Jesus, ele é dessa maneira, ele salva só na minha igreja, e a palavra de Jesus é o que a minha igreja prega. Tá aí a quantidade de seitas para comprovar. Existem muitas seitas, inclusive nós saímos de uma, que prega Jesus, mas é um Jesus da forma deles, personalizado, como se fosse um boneco. Não é o verdadeiro Cristo, o verdadeiro Jesus, não é a verdadeira palavra de Deus que está aqui. E nós estamos aqui, diante de Deus e diante do Cordeiro, o qual o Senhor tem estado conosco, o Senhor tem operado grande maravilha. Então, meu irmão, se você está passando pela prova da fé, como eu estou passando a prova da fé, saiba que Deus está te moldando, Deus está te capacitando, Deus está te preparando, porque essa promessa tem que chegar a mais pessoas, inclusive aquelas que estão no erro, que estão procurando horóscopo, que estão procurando cigano, que estão procurando os mortos, que estão procurando Kardec. Inclusive elas, a mensagem de Deus tem que chegar a elas, e através de mim e através de você, que está sendo preparado, está sendo moldado e provado a fé, porque a nossa justificação é pela fé em Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Jesus é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo e te faz filho de Deus, conforme a promessa. Sem Jesus não tem filho, não é filho de Deus, e se não é filho de Deus, não é herdeiro da promessa, não é salvo, é necessário de Jesus. Gostaria que os irmãos abrissem Apocalipse no capítulo 5. Nós já estamos, vamos encerrar a mensagem no Apocalipse capítulo 5. Nós vamos ler do verso 1 ao 9. O Senhor Jesus tem nos abençoado, o Senhor Jesus tem se manifestado a nós, o Senhor Jesus tem usado as nossas vidas, pois é a glória dele, é o nome dele que está sendo exaltado, é a mensagem dele que tem poder, é a palavra dele que tem poder, que chega. E Jesus é o Cordeiro de Deus, Jesus é o Cordeiro que substituiu Isaac. E no capítulo 5 é mais do que uma comprovação desta palavra. Está escrito assim: e vi na destra, aqui João tendo uma das suas visões do Apocalipse, e ele fala: e vi na destra do que estava sentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. E vi um anjo forte bradando com grande voz: quem é digno de abrir e desatar os seus selos? Ele faz uma pergunta: quem é digno de abrir e desatar os selos? E ninguém no céu, ninguém, e ninguém na terra, e nem debaixo da terra, nem os que já morreram, podia abrir o livro e nem olhar para ele. Ninguém no céu, nem anjos, nem anjo, nem arcanjo, nem ninguém, nem na terra, nem os maiores profetas, nem os maiores missionários, nem ninguém, nem os que já morreram, nem Abraão, ninguém podia abrir, porque não era digno, e nem podia olhar para o livro do céu. E eu chorava muito porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem ler e nem olhar sequer para
não chores. Eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os 7 selos. Ele olhei, e eis que estava no trono dos 4 animais, viventes entre os animais, Cordeiro. Ele falou aqui, eis o leão da tribo de Judá. Ele fala assim que venceu, mas quando ele olha, ele vê um cordeiro. É o cordeiro que foi lá substituir Isaac, o cordeiro que nasceu na geração e na promessa de Deus para que a palavra de Deus chegasse a nós. Ele olhou e viu o cordeiro como havendo sido morto. Ele tinha 7 pontas e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra, e veio e tomou o livro da destra de quem estava sentado no trono, e havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciões prostraram-se diante do cordeiro. Esse cordeiro é adorado, esse cordeiro é Deus, esse cordeiro é Salvador, porque não existe outro digno. Só existe um, que é o Cordeiro. E eles prostraram-se diante do Cordeiro, tendo todos eles harpas, salvas de ouro, cheias de incenso, que são as orações dos santos. E cantavam um cântico dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os teus selos. Digno tu és de abrir o livro e tomar os seus selos. Agora vem o porquê. Volta lá em cima no versículo 2. Quem é digno de abrir o livro e desatar os seus selos? Aí aqui vem a resposta. Digno é de tomar o livro, de abrir os seus selos. Por quê? Agora vem o porquê. Porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação. Glória a Deus. Com o sangue de Jesus, com o seu sangue derramado na cruz, com o teu sacrifício morrendo no nosso lugar, para que os nossos pecados fossem perdoados, para que a nossa purificação acontecesse no teu sangue. Ele morreu naquela cruz, mas não só por mim, não só por você, mas por todo o povo, por toda a nação, por toda a tribo, por toda a língua. Não há Kardec, não há morto, não há religião nenhuma na terra que conquistou isso, porque ninguém é digno, porque só um está vivo e está dentro de Deus. Esse é o Cordeiro de Deus, para a glória do Senhor, e só Ele pode nos proporcionar a salvação e, por fim, a vida eterna na presença do Senhor Jesus. Amém.